É a partir de hoje que todo mundo que tem um iPhone compatível vai atualizar para o tão aguardado iOS 26. Essa daqui é basicamente a maior atualização de interface que a Apple já fez até hoje, trazendo o Liquid Glass como o principal novo elemento. Tem muita coisa aqui para você gostar e muita coisa para você não gostar também, eu tenho certeza. O novo iOS 26 e o Liquid Glass, eles trazem a maior mudança que a Apple já fez na sua interface até hoje. Na verdade, se a gente for olhar um pouquinho para o passado, é a maior mudança que a Apple fez desde o iOS 7. E olha só, eles precisavam fazer alguma coisa para se diferenciar no mercado. Oi, eu sou o Wellington Arruda, jornalista de tecnologia, e se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui para se inscrever, dá aquela moral também. Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as principais e melhores novidades do iOS 26, mas eu quero focar em 4 pontos específicos. Primeiro, no design completamente novo. Segundo, na usabilidade e nos novos recursos, é claro, né? Terceiro, o Apple Intelligence, que a gente vai falar com muita calma sobre ele. E por último, é claro, sobre o que eu de fato achei dessa nova atualização que eu tô usando desde o primeiro beta para desenvolvedores. Vamos lá. Se você reparar bem, o novo iOS 26 é um sistema muito familiar, só que renovado. A central de controle e a central de notificações que foram atualizadas, elas estão no mesmo lugar. O jeito de personalizar o sistema também é meio que o mesmo. Os menus, eles seguem o mesmo padrão que a Apple já usava até o iOS 18. Ou seja, o sistema tem uma cara completamente nova, só que você não vai precisar reaprender a usar exatamente alguma coisa aqui. O Liquid Glass, ele tem alguns elementos que fazem toda a interface parecer completamente nova mesmo. Vários elementos agora são translúcidos, só que com essa estética de vidro líquido, como o próprio nome sugere. Você nota que esses elementos como os botões, os ícones, widgets e muito mais, eles podem refratar e refletir a luz. Eles também interagem muito bem com a física. Um outro exemplo disso são os botões, né, que você pode esticar se puxar eles para baixo, e também a movimentação do sistema como um todo. Você também nota que esses efeitos de luz interagem em tempo real até quando você mexe o celular de um lado para o outro. Tem novas animações também para abrir e fechar aplicativos, para bloquear e desbloquear o celular, e tem também essa da bateria, né, que agora pode até indicar quanto tempo resta para você chegar em 80% da carga. A nova interface do iOS 26 também renova algumas outras coisas. Você vê que ela fica bem clara quando puxa a central de notificações, por exemplo. Ela adapta a cor, né, de fundo dos elementos de acordo com o que está aparecendo na tela. Ela também traz uma cara completamente nova para os controles deslizantes, para as abas, além de incluir botões maiores como os do timer, por exemplo. A Apple diz que essa nova interface é um negócio completamente renovado, muito mais expressivo, muito mais interativo também, né, fazendo aquela união do software com o hardware e também com o mundo real, e eu concordo com isso daí que eles estão falando. Na verdade, apesar de toda essa estranheza que é natural do Liquid Glass, eu acredito sim que essa nova interface ficou muito bonita, muito elegante, tem um ar bastante moderno também, mas tem algumas coisas que poderiam sim ser melhores, e a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho. A inspiração para esse novo visual aí foi o Vision OS, que é o software da Apple para os óculos Vision Pro. Ele renderiza a interface em tempo real para imitar, entre aspas, como o vidro se comporta no mundo físico, trazendo um pouco mais de movimento e dinamismo enquanto você usa o celular. Também por causa disso daí a navegação agora dá mais destaque para o conteúdo. Essa é uma novidade que eu achei bem interessante. Isso vai ficar bastante fácil de perceber com os aplicativos como o Apple Music e o Safari, né, que vão retrair os menus até a hora que você deslizar as páginas ou então tocar neles. O negócio é que você ainda pode escolher usar ou não esse novo tema com ícones transparentes, ou até pode reduzir a transparência da interface para ficar mais legível. Eu recomendo isso daí para quem não curtir tanto assim a interface, até mesmo para ler as notificações, por exemplo. A tela de bloqueio dele também tá nova, né? Ela sempre tem algumas atualizações. Nesse ano aqui a gente tem mais opções de personalização, é claro, e um novo relógio que adapta ao seu tamanho e tem profundidade de campo. Esse relógio novo aproveita muito bem o espaço e deixa a interface bem bonita. Ela também pode aumentar ou diminuir o tamanho do relógio se você deslizar a página para ver as notificações, por exemplo. Uma coisa legal é que a capa dos álbuns, quando você estiver escutando alguma música no smartphone, elas têm um visual novo e mais imersivo, ocupando um pouco mais da interface. Ela não funciona em todos os álbuns, mas eu achei que fica bem bonito. O foco do iOS 26 acho que tá claro para todo mundo que é o Liquid Glass e essa nova interface completamente translúcida e tudo mais, né? Só que eles trouxeram sim novos recursos e melhoraram algumas coisinhas de usabilidade, né? Tem até algumas coisas que podem parecer simples numa primeira vista, mas que melhoram demais a usabilidade e trazem mais espaço para o conteúdo que tá aparecendo na tela do smartphone. Uma coisa que eu notei desde o primeiro beta, né, é que o sistema tá muito mais rápido, pelo menos no iPhone 15 Pro Max, que foi o celular que eu tô testando o iOS 26. Eles colocaram novas animações na tela de bloqueio, até mesmo para você digitar a sua senha, e tem também uma nova animação para fechar e abrir os aplicativos com um pouco mais de interatividade, como eu falei para vocês. Mas falando do que realmente mudou e que talvez fique até mais notável, né, o aplicativo de câmera agora ficou muito mais fácil de usar. Ele agora praticamente só vai te mostrar dois botões principais, né, o de foto e o de vídeo. Mas se você arrastar eles pro lado,
lado, você consegue ver todas as outras opções. A Apple até tinha colocado uma opção para você inverter a ordem desse controle deslizante, mas parece que não chegou na versão final do sistema. A ideia da Apple é fazer com que o aplicativo fosse mais simplificado e também mais prático, sem tirar muito a atenção do que realmente importa, que é usar o aplicativo de câmera para fazer uma foto ou um vídeo, é claro, né? Quando você toca nas opções de resolução, por exemplo, você tem mais controle sobre o que quer fazer com uma foto ou vídeo com muito mais velocidade. E todas as outras opções, como os estilos de imagem, usar ou não flash, usar os filtros, escolher a proporção e afins, elas ficam naquele menu suspenso que fica na parte superior da tela. Por mais que a interface do aplicativo de câmera ainda seja bem reconhecível, essas mudanças aí deixaram ele mais prático, na minha opinião. Vários botões ainda ficam no mesmo lugar aqui, tá? Como de abrir a galeria, virar a câmera ou então escolher a lente que você quer usar. Só que tudo agora parece mais fácil e com menos toques para fazer alguma ação. O aplicativo Fotos, ele também passou por uma reformulação de visual, né? Na verdade, parece que todo ano a Apple precisa mexer no aplicativo Fotos, porque vamos concordar, a galera tem do que reclamar, é só pegar o exemplo do iOS 18 que deixou muita gente irritada. Agora, basicamente, ele fica dividido em duas opções, em duas abas. Você tem a fototeca com todos os seus arquivos ali e também tem as coleções, né? Com as memórias, com os arquivos salvos e tudo mais que você pode reorganizar do jeito que você quiser. A busca no aplicativo de fotos também foi melhorada para exibir os resultados. Outra novidade aqui é que se você tiver uma imagem de um flyer para um show ou evento, ele vai reconhecer os detalhes como local e endereço para você salvar no calendário ou então abrir no aplicativo de mapas. Mas eu não achei que aqui no aplicativo de fotos isso daí é tão preciso quanto o que acontece na Siri. Um outro recurso interessante é que agora você consegue criar imagens em 3D. É só ter uma foto ali que vai ter essa distinção, né, entre um objeto e o plano de fundo, e aí o sistema pode criar esse efeito. Isso funciona de um jeito bem legal e você ainda pode usar essas imagens no papel de parede também. O aplicativo de telefone agora ficou totalmente unificado, juntando tudo em um único espaço, e é claro que você também encontra algumas funções novas. Ele vai ficar em espera, entre aspas, quando você ligar para algum call center, especialmente para você não ficar ali gastando seu tempo até ser atendido de verdade. E ele também vai servir como uma espécie de assistente, então você pode escolher por atender ou não uma chamada de um número desconhecido, mas o celular ainda vai interagir com quem ligou para saber o que a pessoa quer com você. Ah, e a Apple também adicionou tradução em tempo real nas chamadas e também nas mensagens do celular. Tem também algumas outras mudanças menores, como o aplicativo de pré-visualização. Ele é novo e ele é justamente feito para você editar PDFs. Tem também um novo aplicativo chamado Jogos. Ele é uma central, né, com títulos, sugestões, com os seus amigos, as suas conquistas e muito mais. Tem um novo atalho para você gravar áudio e vídeo, ou então só o áudio de uma ligação ou videochamada. O Apple Music ganhou alguns recursos novos que fazem uma virada ali de música como se estivessem remixando elas. Ah, e esse aplicativo aí também vai te mostrar como é a pronúncia das letras e deixa você fixar músicas, álbuns ou playlists no topo da biblioteca. O iOS 26 tem uma função de bateria adaptável que é um recurso muito conhecido por muita gente por aí. Ele aprende com o seu uso e faz mais ajustes para aumentar a vida útil do celular, só que tem um detalhe aqui, ele só funciona a partir do iPhone 15 Pro. Lá no aplicativo de fotos, quando você conectar um SSD externo, ele vai te mostrar uma nova opção para você importar arquivos rapidamente para o celular. Agora você também pode definir o tempo para adiar o alarme entre 1 e 15 minutos. Até o iOS 18, por algum motivo que eu também não sei, a Apple deixava somente com o tempo de 9 minutos para você adiar. A câmera do smartphone agora também vai te avisar quando as lentes estão sujas antes de você fazer uma foto ou vídeo. Quando você abrir a nova interface de digitação da Siri, ela vai ficar te dando algumas dicas com os pop-ups, né, do que você pode fazer. Mas pelo menos aqui comigo pareceu funcionar apenas nos aplicativos nativos. Você também consegue combinar os seus emojis ou usar mais expressões, né, nos Gmojis, que para mim é um negócio completamente dispensável. O teclado do smartphone agora tem uma interface mais flutuante, parece um pouquinho mais moderno, só que ele ainda é muito parecido com o do iOS 18. E o padrão RCS de mensagens agora chega oficialmente ao Brasil. O iOS 26 traz um novo recurso que eu particularmente acho um negócio fantástico. Você faz uma captura de tela, né, e quando tiver nessa interface, pode fazer buscas rápidas na internet sobre o que você está vendo. Você também pode circular uma imagem, selecionar partes do texto, abrir alguns links, ou então pode perguntar ao chat GPT por respostas mais completas. Essa é uma ferramenta nova baseada na inteligência visual que faz parte do Apple Intelligence. Essa daqui é basicamente a versão oficial da Apple para o Circule para pesquisar do Google, que eu ainda acho que funciona melhor no Android do que essa nova versão do iOS e também é mais rápido. Mas olha só, para uma primeira versão a Apple mostrou que essa nova função tem muito potencial no iOS. Vou te dar um outro exemplo aqui. Esse recurso novo pode identificar se você está vendo algum evento que possa querer marcar no seu calendário, e então ele vai te mostrar um atalho para você fazer isso. Ele também te mostra alguns outros botões, como para traduzir os textos e também para você abrir o aplicativo de mapas. Tudo isso aqui funciona muito bem e a ferramenta é rápida assim, o calendário também fica muito bem organizado, mas algumas coisas são mais lentas, como as respostas do chat GPT e os
resultados de busca no Google poderiam exibir um pouco mais de conteúdo, na minha opinião. O que eu vejo é que o iOS 26 ele tá muito bonito, como eu falei, tá bastante moderno também, só que tem aquela coisa, muita gente vai gostar do que tá vendo até agora e muita gente vai falar, nossa, eu não vou atualizar mais nem ferrando porque tá muito esquisito. E tudo bem, é como eu falei, é uma mudança que causa estranheza porque é uma mudança bem grande mesmo. E eu vou te falar, desde o primeiro beta, né, para desenvolvedores, que foi lançado no WWDC desse ano daqui, a Apple refinou muita coisa do iOS 26 e do Liquid Glass, né, principalmente porque esse padrão mais translúcido, que refrata a luz, que faz todos esses efeitos, ele começou a ficar muito esquisito no começo, mal dava para ler as notificações, e aí a Apple teve que fazer vários ajustes até chegar nesse padrão final. Essa daqui também é uma mudança que meio que acompanha um pouco o que a Apple quer expressar ou quer passar, né, com o iPhone 17 e o iPhone Air, por exemplo, que é um modelo completamente novo aí no line-up da empresa. E eu sei que muita gente prefere um visual mais limpo, mais sóbrio, com cores mais sólidas, sem todos esses detalhes do vidro líquido, translúcido, com efeitos de luz e tudo mais, né? Você até pode fazer alguns ajustes para tentar chegar no resultado mais próximo disso daí. Só que tem uma coisa que a gente não pode negar, é que o iOS finalmente ele tá com uma cara completamente nova, ele tá renovado, né? O iOS por muitos anos era criticado justamente por parecer o mesmo, todos os anos. Eu diria que vale a pena sim atualizar para o novo iOS 26, é lógico que você não precisa atualizar agora, né? Só que é uma atualização que traz tanta novidade bacana que é bom ter ali de perto, né? Se você tem um iPhone compatível. Um negócio que a gente precisa ponderar também é que com o passar do tempo a Apple vai começar a soltar mais correções de segurança. Então, em algum momento específico aí do tempo, talvez seja até necessário atualizar para o iOS 26. Mas tem outros dois pontos bem específicos para a gente trocar ideia. O primeiro é que nem todo iPhone é compatível, né? Se você tem um iPhone XS, um XS Max ou então um iPhone XR, esses modelos não vão receber o iOS 26. Nesse caso aqui, até o fim da vida útil deles, a Apple deve lançar somente algumas correções de segurança, né? Para coisas um pouquinho mais críticas. E segundo, se você não tá tão confiante e nem mesmo tão ansioso assim para atualizar para o iOS 26 agora, não atualiza, de verdade. Tipo, às vezes é até melhor esperar a galera atualizar, trazer um feedback melhor para a Apple, entender se tem algum bug muito crítico ou não acontecendo, e aí depois você pode atualizar tranquilamente. O negócio é que a atualização não é obrigatória agora, né? Então você pode sim dar uma segurada, a menos, é claro, que como eu falei para vocês, apareça alguma correção super importante de segurança. E quando eu disse que a Apple precisava mudar lá no comecinho do vídeo, é porque ela precisava mesmo, isso é um fato. O iOS 18 ele foi bem abaixo do esperado, trazendo poucas novidades, ainda que tenha trazido melhoria sim, e o Apple Intelligence sequer foi lançado por completo até hoje. Isso daí era para chegar na última versão. Eu vejo que esse novo sistema é mais robusto em termos de renovação e ele realmente dá um salto grande na interface da empresa, mas com certeza isso daí vai ficar melhor com o tempo, tá? Ainda existe muita coisa para ser melhorada e a Apple vai precisar fazer isso nas próximas atualizações. Um outro fato bem relevante pra gente falar aqui é que agora, né, em 2025, a galera do Android tá vendo a Apple lançar funções pro seu iPhone, né, que já foram lançadas no Android há, sei lá, 5 anos ou às vezes até mesmo mais tempo do que isso. A gente sabe que a Apple é muito mais cadenciada nesse negócio de apostar em novos recursos, né? Mas finalmente a interface do iOS 26 e também o sistema como um todo tá trazendo novidades que são interessantes. Mas eu diria que o maior problema do iOS 26 é a Siri, ou talvez até mesmo a falta de uma nova Siri, né? A Apple colocou muita expectativa em volta da sua assistente virtual, falando que ela agora vai trazer inteligência artificial e que vai se comportar de uma forma muito mais preditiva, só que até agora a gente não viu muito avanço em relação a isso. Eu ainda acho que a Siri tá longe de ser o ideal, ou mesmo tá longe do que a Apple prometeu desde o iOS 18. Então, por enquanto, se a gente for colocar em perspectiva, né, fazendo uma comparação direta, o Gemini continua muito na frente da nova Siri, então talvez a gente precise esperar até um pouco mais para ver a Apple lançar uma Siri nova, renovada e cheia de inteligência artificial de verdade. Mas enfim, esse é o novo iOS 26, que tem os seus pontos positivos e também tem os seus pontos negativos, né? Agora me conta aqui o que você achou da nova atualização da Apple e se você que tem um iPhone compatível vai atualizar agora ou se você não tá nem aí para isso e vai esperar, sei lá, o iOS 26.1 com mais melhorias e correções. Conta aí pra gente trocar uma ideia. É isso, gente. Valeu, um beijão, tchau, tchau. E não se esquece, se inscreve aí no canal. Valeu!